Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para gravar uma videoaula de como usar o Arduino com um módulo Bluetooth, tá? Isso é uma parceria que a gente fez, né, dentro do Instituto Federal com os professores do colégio, né, da Escola Estadual Dom José Maurício da Rocha. E aí eu fiquei, né, de entregar esse material para eles. Acabei, né, gravando esse vídeo, deixo disponível aí no YouTube para quem quiser, né, tiver interesse em usar. Eu vou explorar desde a criação, né, dentro do Tinkercad, né, a elaboração, né, do projeto, passando isso para um Arduino mesmo, de uma forma real, né, no mundo real, ligando os LEDs, fazendo uma alteração, né, trabalho com LEDs, e depois trabalhando a parte do aplicativo, né, desenvolvendo lá no App Inventor, né, a ferramenta do MIT, um aplicativo para fazer como se fosse uma automação residencial, né, trabalhando primeiramente com LEDs, depois a gente pode explorar isso com relés e lâmpadas, travas, cafeteiras, né? A gente brinca aí que o céu é o limite quando a gente tem uma aplicação com Arduino, tá? Então vamos começar? Eu vou mudar aqui para minha tela, vou mostrar o projeto que a gente tem no Tinkercad, né, que eu desenvolvi aqui no Tinkercad, mostrar, né, a simulação funcionando com o monitor serial do Arduino, né, que seria uma simulação desse módulo Bluetooth, e posteriormente a gente vai para a bancada, né, eu vou mudar a câmera de posição, vou pegar aqui minha bancada, e a gente vai fazer essa prática com o Arduino mesmo de fato, com a montagem mesmo de fato, que inclusive já está pronta aqui do lado. Bom, vamos para minha tela agora. Bom pessoal, agora a gente está aqui no Tinkercad, né? Eu vou ficar olhando nessa direção e nessa direção porque eu tenho duas telas aqui na minha frente, então em alguns momentos eu olho para vocês, mas focando na tela agora, tá? Essa é a cara do Tinkercad. Quem não tiver conta pode entrar, né, com uma conta do Google, faz lá a conta e pode começar a criar os projetos já, né, podendo trabalhar dentro do Tinkercad. Uma coisa legal dele é que a gente consegue trabalhar com modelagens, né? A gente tem aqui, inclusive, os exemplos aqui de modelagens, né, que eu já fiz em algum momento, para trabalhar com impressão 3D, né? A gente consegue trabalhar com impressão 3D aí dentro das modelagens. A gente tem os circuitos elétricos, né? A gente trabalha com Arduino. Hoje em dia tem até suporte para microbit, né? Aquela plaquinha parecida com o Arduino, né? A gente já tem algumas coisas integradas a ela. E a gente tem blocos aqui de códigos, né? No caso, blocos de modelagens. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, sou um arquiteto, quero desenhar uma casa e mobiliar ela, eu posso ter os móveis, por exemplo, aqui como exemplo da mesa. Ou então eu tenho algum projeto que seja redundante à elaboração de algum desenho, posso criar esses blocos aqui. Para eu criar, né, um circuito, eu posso vir aqui no botão azul criar, tá? Criar circuitos, clico em circuitos, ele vai abrir para a gente um novo circuito, tá? Como a minha imagem está aqui na frente, eu vou explorar mais rapidamente com vocês. Aqui nessa parte, nessa lateral direita aqui, a gente tem componentes, ele abre com os componentes básicos aqui para a gente, mas a gente pode trabalhar com todos, por exemplo, todos os componentes que a gente tem com possibilidade de trabalhar. Aqui a gente tem componentes eletrônicos, a gente tem módulos, a gente tem sensores, atuadores, parte de LEDs, fontes de alimentação, placas, né, de prototipagem, as protoboards, os microcontroladores, instrumentos de medição, né, um multímetro, uma fonte de energia, gerador de função, osciloscópio, a parte de eletrônica digital, né, circuitos integrados, op-amp, a gente tem osciladores e assim por diante. Tem a parte de controle de potência, os transistores, né, tanto os transistores pequenos da família BC, quanto os transistores MOS, transistores BJT, né, a gente consegue fazer essas simulações aí. A regulador de tensão, a gente tem os conectores e também dentro da parte de eletrônica digital a gente tem as portas lógicas, porta AND, OR, NAND, NOR, XOR, NOT, aí tem os disparadores, né, dentro de todos os componentes que a gente tem aqui na lateral, ok? Como a gente vai fazer uma montagem bem básica, eu posso deixar aqui nos básicos, tá? E vou trabalhar puxando, clicando e puxando os componentes que eu vou trabalhar aqui na minha tela, tá? Começando com o Arduino, né, que é o principal que a gente precisa aqui para fazer a nossa montagem. Vou deixar ele aqui um pouco mais abaixo, mas eu consigo trabalhar arrastando a tela, tá?
Então a gente consegue, não precisa necessariamente colocar o Arduino na posição correta já logo de cara. Dentro das aulas de eletrônica básica, né, a gente conhece, né, as grandezas eletrônicas, né, tem a tensão, a resistência, a corrente, potência, né, são as 4 principais que a gente trabalha basicamente. Dentro dessa possibilidade, né, dessas grandezas e do projeto dentro dessas grandezas, a gente tem que se atentar ao tipo, né, ao quanto de, por exemplo, tensão elétrica o componente vai suportar, ele vai executar a ação dele ali com aquela tensão. Ou qual a corrente, a maior corrente que ele suporta dentro da sua operação, tá? Então a gente sempre vai trabalhar dessa forma, pensando nas 3 principais: tensão, corrente e resistência, tá? Então, seguindo, dado esse lembrete, a gente vai trabalhar com resistores e LEDs nessa parte inicial, né, nessa elaboração inicial. Então eu preciso, para acender um LED, obrigatoriamente eu preciso de um resistor para limitar a corrente nesse LED, tá? Então eu posso colocar um LED aqui e obrigatoriamente colocar um resistor, tá? Como que eu vou fazer a ligação? Se eu olhar de perto aqui, o LED ele tem 2 perninhas, tá? Se eu passar o mouse em cima, tem a catódica e o anodo, tá? O pessoal aí de química, a gente já entrou num debate se a pronúncia é anodo ou ânodo, tá? Eu falo anodo desde que eu comecei. Anodo e catodo. Ou ânodo ou cátodo, tá? Aqui ele marca como catódica, mas é um cátodo, um catodo. Então, a gente tem que sempre se atentar aos pinos desse LED. Pelas aulas também de eletrônica básica, a gente sabe que a tensão, ela entra, né? A corrente elétrica, na verdade, ela vai entrar pelo anodo e sair pelo catodo. Ou seja, o positivo, onde está chegando a corrente, é o anodo e o negativo é o catodo. Então, eu posso ligar esse meu resistor, tanto faz. Eu posso ligar antes ou depois do LED. Porque a gente sabe, né, que a associação entre o resistor e o LED ali é uma associação em série e não importa se vem o LED primeiro ou o resistor depois, tá? Tanto faz. Então eu posso ligar, só para ficar mais fácil, ficar igual a montagem que a gente vai fazer em bancada, eu vou ligar o resistor na entrada desse LED, tá? Então eu vou ligar ele no anodo, tá? E o outro lado do resistor eu vou ligar numa porta digital. Vou ligar aqui, como vou ligar vários na sequência aqui, eu vou ligar ele aqui na porta 7, tá? A gente pode fazer essas curvinhas clicando várias vezes na tela, tá? Se eu puxar, por exemplo, aqui, ó, eu vou puxar, eu poderia vir direto aqui, só que ia ficar meio bagunçado depois que a gente ligasse todos os resistores. Então eu posso pegar, onde eu quero que faça a curva, dou um clique na tela, dou outro clique na tela e vou fazendo assim por diante, tá? Então eu tenho essa possibilidade de desviar de outras coisas também. Mas e aí, qual vai ser a ligação do catodo ou do cátodo, tá? Ele vai ser ligado na porta, né, que é o GND do Arduino. Como eu vou fazer isso? O GND, ele é o nosso terra, é o nosso retorno da corrente elétrica, tá? A corrente ela vai sair do pino 7, passar pelo resistor, acendendo, né, o resistor, né, quando tiver acionado, acendendo o LED, desculpa, quando tiver acionado, e retornando para o terra, fechando assim o circuito, né? A gente sabe que corrente elétrica ela vai funcionar com um circuito fechado. Se ele não tiver fechado, não tem corrente elétrica. Então, para funcionar, eu venho, né, e coloco esse catodo aqui num GND. A gente tem um GND desse lado aqui, ó, uma portinha GND aqui. Então, esse circuito ele está teoricamente fechado. O microcontrolador ele vai executar uma ação de chave, como se fosse um interruptor lá do quarto, tá? Então ele vai acionar ou desacionar esse LED baseado no código que a gente for escrever. Então, para começar, só com um LED, a gente vai abrir o código aqui e vai executar, né, um código para fazer esse LED piscar. Quando eu clico em código aqui em cima no Tinkercad, a gente abre obrigatoriamente primeira vez com blocos, tá? Eu tenho aqui alguns blocos e aí eu consigo fazer um pisca LED aqui com esses blocos. Eu não vou nesse momento trabalhar com os blocos, eu vou trabalhar com texto, com editor de texto.
Então eu vou abrir, ao invés de blocos, eu vou colocar aqui em texto. Ele vai perguntar se eu quero continuar, né? Continuo. E agora eu tenho aqui a minha cara padrão lá do Arduino. Se eu abrir um código de Arduino novo, tá? Eu vou ter essa cara aqui, né? Ele não, obviamente, ele não abre com esse código, né, que a gente chama de Blink, que é o pisca LED, mas ele vai abrir com já o setup e o loop para a gente escrever dentro dele. Aqui é exatamente o código que eu quero fazer, só que mudando, né, de LED built-in para o número do pino que eu coloquei, no caso, pino 7. Onde eu tenho LED built-in, eu troco por 7. Uma vez feito isso, eu posso clicar em iniciar simulação. Ele está piscando de uma forma bem fraquinha aqui pra gente, tá? Eu posso deixar ele piscando um pouco mais forte. Como que eu faço? Uma coisa que eu falei e acabei não me atentando. A resistência do meu resistor, né? O resistor ele tem a capacidade de ter essa resistência predefinida baseado no desenho aqui dessas faixinhas dele, tá? Por padrão, esse que está aqui, a gente pode ver aqui no label do lado que a resistência dele é 1 kΩ. 1 kΩ ele tem a faixa marrom, preta e vermelha, tá? O que significa? As duas primeiras você vai copiar esse número, 1, né? Marrom é 1, preto é 0. E o vermelho, ele seria 2. Só que quando é na terceira faixa, ele é um multiplicador. Então ele vai multiplicar por 100. Esse 2 seria a quantidade de zeros, né? 100 é 1, 0, 0. 2 zeros. Então ele vai multiplicar por 100. Se essa faixa, por exemplo, fosse laranja, que seria 3, iria multiplicar por 1000, tá? E assim por diante. Vocês podem pegar aí na internet código de cores de resistores que vocês vão encontrar todas as cores, né, todas as possibilidades de se gerar um resistor aí. Então, esse resistor ele está com valor de 1 kΩ. 1 kΩ para a gente é muito alto, tá? A gente vai, né, notar a diferença de que o LED vai brilhar bem mais fraquinho quando é 1 kΩ, né? Executando aqui a simulação de novo, ele está brilhando, mas vocês vão reparar que ele está fraco. Então eu paro a simulação e posso trocar, né? Eu vou baixar para a escala de ohm, né? A gente estava em um múltiplo, né, em quilo, vou baixar para ohm. Só de baixar para 1 ohm, a gente já tem aqui o desenhinho, né? Mudou as faixas ali. Mas o ideal, a gente trabalha de 220 até 470, no máximo 500 ohms, tá? Para acionar um LED quando a tensão for 5 volts, tá? Lembrando que os pinos do Arduino eles acionam em 5 volts. Então, eu posso usar um resistor de 330, por exemplo. Ó, lembra? Laranja é 3, né? Outro laranja 3 e o marrom 10. Então, 33 vezes 10 dá os 330 ohms que a gente quer. Quando eu clico para iniciar a simulação, a gente nota que ele está brilhando bem mais forte, tá? Dentro do simulador eu posso trabalhar com outras coisas. Eu posso mudar, por exemplo, a cor do meu LED, colocar um LED verde, por exemplo. A execução é a mesma, né? A gente só vai ver que o brilho, né, a cor dele é verde, ok? Então, agora eu vou preparar um código aqui, né, para a gente não ter que escrever durante a explicação. Eu vou preparar um código para usar esse LED, só esse LED, acionando, por exemplo, via serial, que vai ser a base para a gente começar a trabalhar com o módulo Bluetooth, ok? Então eu vou escrever aqui e já volto. Ok, agora a gente já está aqui com o código feito, tá? Eu tenho, né, ele todo que a gente consegue ver ali na parte lateral direita. Eu tenho o código feito para, ao invés de simplesmente piscar o LED a cada segundo, como era anteriormente, ele vai acender e apagar no caso de receber um caractere via serial, tá? Como que a gente vai fazer isso funcionar? A gente precisa entender um pouco o código, né? Lendo como se estivesse lendo uma redação mesmo, a gente vai linha a linha e entende basicamente assim, o que ela vai fazer. O setup é a mesma coisa, né? Da outra forma, é só definir que aquele pino vai ser uma saída. Aqui eu esqueci, né? Eu tenho que escrever, né, que a velocidade da minha serial. Eu preciso iniciar essa serial begin. Eu vou trabalhar com 9600, que é como o meu módulo está configurado, tá? Os módulos, quando a gente compra, a gente precisa ou configurar para algumas linhas,
ou usar, né, o padrão que vem, que geralmente é 9600 para trabalho com o celular. O celular ele trabalha a 9600 bits por segundo, é o nosso baud rate que a gente chama, né, a taxa de comunicação. Então beleza, eu tenho que o pino 7 é saída e que a serial vai trabalhar a 9600 bits por segundo, tá? Aí eu entro no loop, que é o que vai ficar repetindo eternamente. Se eu tiver informação disponível na minha serial, eu vou receber, né, vou ler isso e colocar numa variável char, né, uma variável tipo letra, né, um caractere, né, chamada letra, né, eu usei esse nome intuitivamente para a gente se encontrar, e eu uso um switch para cada caso aqui. O switch ele é igual vários ifs e elses, né, alinhados ali, todos juntos, na verdade não é alinhado, mas todos juntos em sequência. Eu posso usar if letra igual a, if letra igual a b, if letra igual a c, if letra igual a d, assim por diante. Ao invés de ficar repetindo essa estrutura, eu uso o switch, porque letra sempre é a variável que eu estou lendo. Se eu estivesse lendo letra e alguma outra coisa, ou letra ou alguma outra variável, aí eu não usaria o switch, usaria o if. Mas nesse caso, como eu estou usando letra e o que muda, na verdade, é o que está dentro de letra, então eu vou usar a estrutura do switch, tá? O switch letra, né, para o caso de eu receber a letra A via serial, eu vou acender, né, o pino 7, né, que é onde está o LED. E dou um break, porque ele não precisa mais checar as outras informações, ele pode simplesmente voltar e esperar uma nova letra. Se eu receber a letra A minúscula, ele vai apagar, tá? Então já é um exemplo aqui que a gente consegue escutar e ver como que funciona a informação quando ela chega na serial. Se eu der um iniciar aqui simulação, ele começa a executar, né? O tempo começa a contar aqui em cima. Eu posso abrir o meu monitor serial aqui e enviar a informação que eu quero. Por exemplo, letra A, acende o nosso LED, e letra A minúscula, apaga o nosso LED. Simples assim, tá? E o que eu posso fazer além disso? Eu posso repetir uma estrutura A para o LED verde, B para um LED azul, C para um LED amarelo, D para um LED vermelho e assim por diante. E usar essa mesma estrutura, A maiúsculo, A minúsculo ou números, né? Eu posso mandar o caractere ASCII, né? Que é os 8 bits, né? 0 ou 1, que representa um caractere, e mandar o caractere 1. Ao invés de mandar o número 1 do tipo inteiro, eu mando o caractere 1, que é representado, né, com aspas simples aqui. Eu posso usar o caractere 1 para acender alguma coisa e o caractere 0 para apagar alguma coisa, por exemplo, tá? Então esse exemplo a gente vai replicar na prática, tá? Eu vou trazer a minha câmera agora para a bancada, mostrar a montagem que eu fiz aqui, né? A gente vai explorar também o código. Acho que antes de eu mostrar, eu vou explorar o código com vocês e aí a gente consegue verificar isso, tá? Eu tenho um código pronto aqui, deixa eu trazer ele para essa tela sem corte, não precisa, né, cortar. Eu tenho esse código, eu chamei 6 variáveis. Aqui na minha bancada eu tenho 6 LEDs montados no Arduino, tá? Eu posso definir uma variável para um pino, por exemplo. Eu estou chamando AM1, tá? Deixa eu trazer um pouquinho para o lado aqui, que ele está um pouquinho fora. O AM1, né, para vocês entenderem, é um amarelo 1. Eu tenho um AM1 e um AM2, tá? Eu fiz uma sequência amarelo, verde, vermelho. Amarelo, verde, vermelho, tá? Então são 2 amarelos, 2 verdes e 2 vermelhos, cada um no seu pino, obviamente, né? No 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Por que eu não usei o pino 0 e o pino 1 do Arduino, tá? O pino 0 e o pino 1, se vocês olharem numa placa Arduino, ele tem escrito do lado RX e TX, tá? Que são os pinos de comunicação serial que a gente vai usar. Então, nesses 2 pinos 0 e 1, eu vou ligar o RX e o TX do meu módulo Bluetooth, tá? Então, eu tenho 0 e 1, RX, TX, e tenho, né, a partir do 2 até o 7, os meus LEDs que vão funcionar, né, acendendo ou apagando. O meu setup, ele é igual ao que a gente fez no simulador, vai do AM1, no caso do pino 2, até o VM2, que no caso é o pino 7, chamando eles de saída.
tá? Eu uso a serial, né, a 9600, que é a velocidade com que ela vai executar, e tenho depois, né, além disso, o loop. No loop, eu vou ter a checagem se eu tenho informação na serial. Eu vou ler isso, colocar numa variável chamada letra e faço o switch. Aí aqui, essa primeira parte é igual ao que a gente fez no simulador. Se é A maiúsculo, acende, se é A minúsculo, apaga. Aí eu faço uma sequência. Se é B maiúsculo, vem o verde 1, B minúsculo verde 1, apaga, né? No caso, acende e apaga. C, D, E, F. Aí o F, né? O vermelho 2. Aí eu venho. Se eu mando o caractere ASCII 1, ele vai acender todo mundo de uma vez. E se eu mando o caractere ASCII 0, ele apaga todo mundo. E dou um break. Caso eu receba qualquer outra informação, ele simplesmente não faz nada, tá? O que está aceso permanece aceso, o que está apagado permanece apagado. Simples assim, tá? Essa estrutura é uma estrutura básica para a gente fazer uma automação residencial. Por exemplo, acionar a lâmpada da sala, da cozinha, de um quarto, do banheiro, o portão da garagem, por exemplo. Então a gente consegue fazer tudo que é on-off, né? Aberto ou fechado, ligado ou desligado, aceso ou apagado, a gente consegue fazer com essa estratégia de chegar um dado, eu comparar ele e executar uma ação, tá? Futuramente, a gente pode explorar também recebendo dados, por exemplo, numéricos. Eu posso receber um número inteiro e, por exemplo, atuar dentro de uma porcentagem de um dimmer, por exemplo, dentro de uma iluminação que a gente consegue alternar o quão luminoso está, né, o ambiente. Eu consigo fazer isso também, tá? Mas hoje, basicamente, ligando e desligando até, né, para esse código, 6 LEDs. Eu posso aumentar isso, posso dobrar, né, usar, por exemplo, 12, 16 LEDs, né, posso aumentar isso aí com recursos de eletrônica infinitamente, tá? A gente sabe que a gente tem portas limitadas dentro do Arduino, né? A gente tem as 13 portas digitais e tem algumas portas analógicas que eu consigo transformar em portas digitais também, tá? Então, a gente consegue usar as digitais como liga e desliga. Além disso, consigo converter as analógicas em digitais, né? Para a gente não precisar, por exemplo, ir para um Arduino Mega se eu preciso de 15 portas. Pô, preciso de uma a mais. Aí o que eu faço? Vou para um Mega que tem 50 e tanto, 60 portas? Não necessariamente, a gente pode converter uma analógica em digital, tá? Então eu tenho aqui o código pronto. Eu vou, né, só para ficar claro, né, eu vou verificar ele aqui. Ele vai fazer a compilação aqui na parte de baixo, tá? Ele vai fazer essa verificação e vai falar que o sketch tá ok, compilou ok, não deu erro, tá? Se vocês tiverem, né, uma dúvida, por que aparece tanta informação aqui, o meu não tá aparecendo em casa, ele aparece, né, que tá compilando, mas não aparece essas informações, eu fiz a instalação de alguns pacotes, tá, dentro da ideia do Arduino, e eu habilitei algumas informações ali que ele me mostra esse histórico aqui, só para entender, no caso, por exemplo, de um erro ou de algum tipo de atenção, né, que a gente chama de warning, se aparecer qualquer coisa que possa danificar esse código, que possa interferir nesse código, aí eu consigo verificar aqui nessa compilação, mas é a mesma coisa, tá? Vai funcionar da mesma forma. Então agora eu vou modificar aqui a posição da câmera e a gente vai visualizar funcionando isso aqui, né, todo esse código na bancada, na protoboard, ok? Bom pessoal, eu tô aqui com a montagem feita, tá? Eu tenho aqui um Arduino Uno, tá? Ele tá ligado, né, passando por 6 resistores, 6 LEDs, tem os fiozinhos aqui que estão ligando no negativo aqui, fechando o circuito. Aqui nessa lateral, deixa eu aproximar um pouquinho aqui, eu tenho o meu módulo Bluetooth, tá? Ele tá funcionando, tá piscando aí, vocês podem ver. Esse módulo Bluetooth, ele tá ligado, né, os dois pinos, o RX e o TX, ali o amarelinho e o laranjinha, no pino 0 e no pino 1 do Arduino, tá?
Então eu tenho esses carinhas aqui já todos ligados, tá? Eu ainda não executei, não criei, né, o aplicativo. Mas seguindo a lógica que a gente usou, né, dentro do simulador, eu posso, né, seguindo a mesma lógica, acessar aqui o monitor serial. Deixa eu puxar ele aqui para a tela. Tem aqui o monitor serial e aqui, né, se vocês repararem, né, nos LEDs ali embaixo, deixa eu focar eles certinho aqui. Se eu mandar o caractere A maiúsculo, pessoal, aqui a gente teve um errinho, vocês podem ver que ele não está enviando o código, tá? O que aconteceu? A gente teve um pequeno erro aqui que sempre acontece, eu sempre me esqueço. Tá vendo que o módulo ali na parte inferior ali, ele tá piscando, né? A gente pode ver que ele tá piscando. O meu módulo está ligado ao pino 0 e ao pino 1 do Arduino. São os mesmos pinos que a gente usa, né? O conversor que pega a saída USB do computador usa para enviar os dados para o meu microcontrolador. Então é o mesmo pino. Logo, eu não posso mandar código com o meu módulo ligado. Eu teria que tirar o meu módulo, tá? Eu tenho que tirar o meu módulo ou simplesmente cortar a alimentação dele, tá? Se eu tiver essa possibilidade, corto a alimentação, show, funciona. Então, eu vou fazer de novo a compilação aqui. Vou compilar ele novamente. Ok, compilou e vou enviar o código novamente. Ó, ele deu um erro aqui, vamos verificar. A porta está certa, ele está no Arduino Uno. Deixa eu fazer de novo uma tentativa de envio. Show, agora ele enviou, tá? Ele não deu erro aqui, ele tinha dado um erro antes. Enviou, aí agora eu posso testar. Antes de eu religar o meu módulo, eu vou testar aqui no meu monitor serial. Se eu mandar, né, olhando aqui os LEDs agora, o caractere A, B maiúsculo, né, sempre maiúsculo para acender, minúsculo para apagar, C. Agora, ao invés de mandar o D, eu vou apagar o primeiro, tá? Para não parecer que está em ordem, vou apagar o amarelinho ali e vou apagar o verdinho, tá? Eu posso mandar o caractere 1, né? Eu estou digitando ali o 1 na minha barra, ele tem que acender todo mundo. Se eu mandar 0, ele tem que apagar todo mundo, ok? Se eu tiver mandado 1 e quiser apagar somente o E, né? Eu mando um E minúsculo, ele apaga só o verdinho, o F só o amarelinho ali, tá? Então eu consigo brincar com isso aí, apagar todo mundo com 0. Eu consigo brincar com isso e fazer qualquer tipo de automação em casa. Eu saí, né? Obviamente que o Bluetooth ele é mais limitado em questão de distância. Eu saí e me esqueci de apagar a luz de casa. As luzes, no caso. Eu posso mandar esse caractere 0, obviamente o Bluetooth é limitado, mas é um exemplo aí de aplicação que talvez a gente poderia fazer, tá? Então, a gente consegue fazer esse tipo de trabalho aí bem interessante, tá bom? Eu vou cortar agora, a gente vai para uma segunda, né, para uma terceira parte, que é mostrando como que a gente vai criar os nossos aplicativos, né? Nesse primeiro momento, os nossos aplicativos eles vão ser feitos para Android, tá? A gente não vai conseguir criar para iOS, mas depois eu mostro uma ferramenta também que a gente consegue fazer também aplicativos para iOS. No momento vou manter o meu módulo desligado aqui e aí a gente vai agora de novo para a plataforma lá trabalhar, né, dentro do App Inventor criando um aplicativo que a gente vai fazer a mesma coisa que a gente está fazendo agora, mandando comandos pelo monitor serial, né? Serial monitor serial, depende da língua da ferramenta, ele muda a ordem, tá? Então, a gente vai, ao invés de usar o monitor, a gente vai usar
o smartphone para mandar esse dado direto para o Arduino, e assim a gente consegue tirar essa conexão do computador, não precisa necessariamente estar ligado ao computador, para a gente mandar os dados, ou para acender as lâmpadas e assim por diante, tá? Então vamos voltar para a tela do computador e aí daqui a pouco a gente visualiza aí como que fica com o aplicativo.